Turma, na atividade 7 nos diz o seguinte: o elevador panorâmico do Cantagalo pode transportar 12 adultos ou 20 crianças. E aí nos pergunta qual é o maior número de crianças que poderiam ser transportadas com 9 adultos. Para nós ilustrarmos a situação, imagine um elevador, mesmo que ele não pareça ser panorâmico, imagine esse elevador com adultos e com crianças. Se ele tivesse adultos e crianças, o máximo, né, que você poderia colocar ou somente 20 crianças ou somente 12 adultos. Não é que você poderia colocar 12 adultos mais 20 crianças, não. Ou é um ou é outro. Então, a partir daí, a gente utiliza o conceito de razão, que é o que nós estamos trabalhando, para poder determinar uma relação de proporcionalidade, equivalência existente entre a quantidade de adultos e a quantidade de crianças, para que a gente possa fazer esse equilíbrio. Então aqui nós vamos montar uma razão com grandezas diferentes. Normalmente lá nas proporções das atividades anteriores, a gente coloca a mesma grandeza em uma determinada razão, nesse caso são grandezas diferentes. Então aqui é a quantidade de adultos para a quantidade de crianças. Se eu considero que são 12 adultos no máximo, e 20 crianças, eu posso falar que a razão é de 12 para 20. Se eu simplificar essa razão por 4, dividir o antecedente por 4, o consequente por 4, eu vou ter 3 quintos. Isso, turma, representa o seguinte, que para cada 3 adultos, cada 3 adultos equivale a 5 crianças, e 5 crianças equivale a 3 adultos. Então, com base nesse raciocínio, eu posso afirmar que dentro deste elevador, ou pode, no máximo ter 4 grupos com 3 adultos, ou então 4 grupos com 5 crianças. Por que eu utilizei o 4? Porque nós dividimos por 4. Então, se eu dividir em 4 grupos, é um momento que dá para criar uma razão de comparação boa, porque fica bem nítido ali. Se eu tenho a seguinte situação do problema, na qual 3 desses grupos já são de adultos, porque são 9 adultos, então eu tenho 3 grupos de 3 adultos, eu vou precisar de um último grupo. Se esse último grupo for adulto também, eu posso colocar mais 3 adultos. Se ele for criança, eu posso colocar no máximo mais 5 crianças. Então essa é a ideia dessa atividade. Então sempre que você tem aqui os 4 grupos, o último, se não é adulto, é criança, eu posso colocar no máximo 5. E aí lá no elevador, agora sim, representa uma situação possível. Eu vou ter ali 9 adultos, aqui, e vou poder colocar no máximo 5 crianças. Então eu posso afirmar que o maior número possível seria 5 crianças. E aí, para a gente não se limitar apenas a essa ideia, essa estratégia, imagine que você tivesse mais 5 crianças, ou seja, 2 desses grupos fossem de criança, você teria 10 crianças aqui. Então, 10 crianças e 9 adultos não pode. Eu poderia olhar que teria os outros 2 grupos de adultos. Então, se cada um desses grupos tivesse 3 adultos, eu teria no máximo aqui 10 crianças para 6 adultos. Se 3 parcelas fossem de crianças, aí sobraria uma parcela para adulto. Então, eu teria 15 crianças e 3 adultos. Essas são as situações possíveis, considerando crianças e adultos. Turma, uma outra estratégia, com mais cálculo, no entanto, pode pensar que num elevador, até separei aqui agora, um elevador ele cabe ou 12 pessoas, ou 12 adultos, ou 20 crianças. Se nós considerarmos essa ideia e aquela ideia que nós já estamos acostumados de trabalhar com as grandezas separadamente, eu posso sim associar 12 adultos a 20 crianças e 9 adultos. Eu queria associar uma quantidade C de crianças. Só que aqui pode ser que não tenha o significado que você espera. Então, por isso que nem sempre, eu até coloquei esse exemplo aqui para mostrar para vocês que nem sempre a combinação dos valores, agora eu vou multiplicar cruzado, a inversa é diretamente proporcional, vai te levar a uma resposta válida. Porque se você fizesse isso aqui, você encontraria ali que a primeira razão seria 3 sobre 4, e na segunda razão, se você imaginasse que tinha que ser, por exemplo, 4 sobre 3 ou algo do tipo, ou diretamente proporcional 3 sobre 4 também, você encontraria que aqui,
seria, digamos assim, um valor igual a 15 e não procede, entende? De fato, né, se você considerar que são diretamente proporcionais, podem ser equivalentes, mas aí não teria significado no problema. Então, muita atenção nisso, que problemas com regra de 3, com grandezas proporcionais, tem muita atividade desse jeito. E aí é o que eu falo. Quando você começa a tentar combinar informações, é porque você ficou refém do método. É porque você apenas sabe o método e não compreende às vezes o que está acontecendo. Então imagine que você vai criar uma razão entre a quantidade de adultos 9 para 12. Se você simplificar essa razão, dividindo por 3, né, o antecedente e o consequente, você vai chegar na razão 3 quartos. O que significa, pessoal, essa razão 3 quartos? Ela significa que a quantidade de adultos, no caso 9 adultos, se comparado com o total de adultos, ela representa 3 quartos dessa quantidade. Então, se 3 quartos dessa quantidade total foi 9, né? Se 3 quartos foi de adultos, eu posso afirmar que a quantidade de crianças vai corresponder a 1 quarto do total. Porque se 3 quartos já são adultos, 1 quarto é de criança. E isso que nos leva à seguinte, né, conclusão, que 9 sobre 12 mais C sobre 12, a quantidade de crianças sobre 20, desculpa, é igual a 3 quartos mais 1 quarto. E, indo mais além, 3 quartos mais 1 quarto, você mantém o denominador, soma os numeradores, 3 mais 1 é igual a 4. Então, 4 sobre 4 é igual a 1, turma. Por isso que esse 1 representa o inteiro, a quantidade total de pessoas. Seja ela adultos ou crianças, você teria uma parte total. Dessa parte total, 3 quartos são de adultos e 1 quarto é de criança. Essa informação seria muito útil para você encontrar qual que seria a parte correspondente às crianças. Considerando que o MMC entre 12 e 20 é 60, não calculei o MMC dessa vez, porque isso aqui é uma solução opcional, né? Uma solução a mais para oportunizar a vocês uma visão diferente daquela estratégia que nós usamos. Se eu reescrevo as frações como frações equivalentes, eu vou ter 5 vezes 9, porque 60 dividido por 12 é 5, então eu multipliquei o 12 por 5 para que fosse 60. 60 dividido por 20 é 3, então eu multipliquei o 20 por 3 para que fosse 60. Eu vou multiplicar o numerador também. E 1, que é o denominador do 1 aqui, eu multipliquei por 60, por isso que eu vou multiplicar o numerador também. Calculando isso, fica 45, 9 vezes 5, 3 vezes C, 3C, e 60 vezes 1, 60. Aí sim eu posso eliminar os denominadores e eu vou obter uma equação equivalente. O que é uma equação equivalente? Ela é diferente da nossa equação inicial, mas ela também tem como conjunto solução o mesmo número, o mesmo valor. Então aqui, para que eu possa isolar, para que eu possa deixar no primeiro membro apenas a letra, pela operação inversa da adição, que é a subtração, 45 está no segundo membro, mais 45 aqui, menos 45 no segundo membro. 60 menos 45 é 15, então eu tenho que 3C vezes 15. Eu preciso de um C apenas, então eu divido 3 por 3. Só que se eu dividir um membro apenas da equação, ela fica desproporcional. Eu preciso de dividir os dois lados. Se eu dividir o primeiro, 3 dividido por 3 é 1, fica 1C. Mas quando tem 1 no coeficiente, eu não preciso de escrever esse 1. Eu posso deixar apenas a letra. Então fica C, 1C igual a 15 por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5, assim como nós encontramos anteriormente. Ah, professor, mas desse jeito é muito mais difícil. Turma, o difícil é relativo. Se você já tem uma habilidade com a proporção, com a razão e consegue modelar qualquer situação com essas informações, isso aqui quer dizer que é treino. Você vai tentar, vai criar equações, vai tentar validar as equações e aí aprender cada vez mais com seus erros. Agora, se você ainda não está confiante, volta lá, tenta dominar mesmo a proporção, a ideia de proporcionalidade, a ideia da razão, e aí depois você vai na de segurança, mas nunca deixe de tentar ir além e atribuir significado. Assim como na outra resposta final, o maior número possível de crianças seria 5
crianças.